O profeta Daniel, que viveu sob o reino de Nabucodonosor e de Ciro, na Babilônia e na Pérsia, na Médio-Pérsia, ele apresenta no seu livro a sucessão dos reinos, a marcha das nações, a marcha dos impérios terrestres. Essa é uma visão abrangente dos reinos mundiais e se encontra lá em Daniel, capítulo 2, dos versos 31 a 35. Apresenta a sucessão dos reinos desde Babilônia, que era o reino na qual ele estava vivendo naquele momento, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler o texto, Daniel 2, 31 até 35. Tu, ó reis, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Lembram-se, irmãos, Nabucodonosor tinha tido um sonho, e ele não se lembrava do sonho, mas o sonho o havia perturbado intensamente. E ele pediu aos encantadores do rei, aos magos do reino, que mostrassem qual era o sonho, que dissessem qual era o sonho e dessem a interpretação. Não conseguiram. E agora, então, Daniel foi chamado, e Daniel interpretou o sonho desse rei. E é esse o texto que estamos lendo. Ele sonhou com uma estátua, uma grande estátua. A cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Veja, uma estátua feita de materiais diferentes. O que significava? Daniel deu a interpretação do sonho. A cabeça de ouro fino era a Babilônia, o reino de Babilônia. O reino de Babilônia que ficou vigente desde 605 até 539 a.C. O peito e os braços de prata, isso era a Medo-Pérsia, do ano 539 até o ano 331, também antes de Cristo. Mas ainda o ventre e os quadris eram de bronze. Isso significava o reino da Grécia, que foi implantado nesse mundo do ano 331 até 168 a.C. As pernas de ferro representavam o reino de Roma, o grande reinado de Roma, o Império Romano, do ano 168 a.C. até 476 depois de Cristo. E os pés de barro e ferro, em parte de barro, em parte de ferro. O que eram isso? Isso eram os povos bárbaros, os povos que sucederam o Império Romano. Não houve mais um império único na história após o Império Romano. Mas esses eram os povos bárbaros que resultaram nas nações da Europa, nas nações divididas da Europa, que permanecem até os dias de hoje. Mas veja ainda o que aconteceu no sonho. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. O que aconteceu? Aquela estátua agora foi atingida nos pés de barro e ferro. Isso quer dizer, na última fase da história da humanidade, foi atingida por uma grande pedra e foi totalmente esmiuçada. Então, foi justamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha nas eiras do estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha e encheu toda a terra. O que era isso? O que significava isso? Isso significava o estabelecimento do reino de Deus. O fim dos reinos terrestres, dos reinos únicos como Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, ou dos reinos divididos como as nações da Europa, os povos bárbaros e as nações da Europa. Mas agora então essa pedra, que se tornou num grande monte e encheu toda a terra, isso quer dizer o estabelecimento do reino eterno do Senhor Deus. O que nós vemos, irmãos, na história da humanidade é o fracasso do estabelecimento de paz, de reinos de paz e prosperidade. No começo do século XX, irmãos, a era do iluminismo, que vinha desde o século XIX,
trouxe esperanças para a humanidade, novas esperanças. Vou ler um parágrafo da nossa lição. No fim do século XIX, muitas pessoas estavam exalando uma nova confiança no progresso humano. A Exposição de Paris de 1900, por exemplo, foi uma notável demonstração de otimismo sobre o futuro. Acreditava-se que, com todos esses avanços tecnológicos e científicos, muitos dos piores problemas da humanidade chegariam ao fim. Quando a humanidade entrou no século XX, entre muitos pensadores, havia um grande otimismo de que os ideais do iluminismo, como o poder da razão e a capacidade humana, seriam aperfeiçoados continuamente, inaugurando uma nova era. O que propunha o iluminismo? Qual era o conceito do iluminismo, a filosofia do iluminismo? Primeiro, a ciência e a razão. A liberdade individual, o progresso social, a liberdade econômica, os sistemas democráticos. E contra o que lutava o iluminismo? Contra o que se opunha o iluminismo? Contra o obscurantismo, contra a fé, contra o absolutismo dos reis. Mas o que aconteceu, irmãos, no século XX? Como é que ficaram essas esperanças iluministas? A frustração das esperanças iluministas. No século XX, iniciou com a Primeira Guerra Mundial. Aí tivemos ainda a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, a Guerra Russo-Japonesa, a Guerra Civil Espanhola, a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, a Guerra do Afeganistão, conflitos no Oriente Médio e ainda agora a guerra na Ucrânia e a guerra em Gaza. Eu enumerei essas guerras, algumas delas. Não enumerei todas as guerras e conflitos, porque esse mundo tem passado, desde que começou o século XX, somente desde o século XX até os nossos dias. A frustração total de que sistemas humanos, filosofias humanas não resolvem o problema da humanidade. Não trazem felicidade, progresso à humanidade. A gente tem progresso científico, a gente tem progresso médico, a gente tem vacinas, mas a humanidade continua egoísta. A humanidade continua se matando, lutando, se matando. No século XX, mais de 200 milhões de pessoas morreram por conta das guerras. Irmãos, 200 milhões de pessoas, praticamente a população do Brasil, morreram em guerras e conflitos. O que acontece, irmãos, com a guerra? Como é que é, ou melhor, o que acontece com a estátua? A estátua vem dos materiais ouro, prata, bronze, ferro e barro. Isso mostra o quê? Que a estátua que representa a humanidade, a história da humanidade, vem de mal a pior. Vem dos materiais mais ricos até os mais pobres, indo de mal a pior. E o que nós vemos ao longo da história, 2.600 anos depois da profecia de Daniel, o que a gente vê? A gente vê que a profecia de Daniel 2, a profecia da estátua, representada na estátua, tem se confirmado no mundo. Qual a advertência do Senhor Jesus contra o tempo do fim? Ora, a estátua mostra que no final dos tempos viria uma grande pedra e essa pedra destruiria a estátua. Isso quer dizer, destruiria a história. Começaria uma nova história. Mateus 24, 6 e 7, a advertência do Senhor Jesus quanto ao tempo do fim. A esse tempo que estamos vivendo, nos pés da estátua. Certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. O Senhor Deus, Jesus estava falando assim, olha, no final dos tempos, vai haver guerras, vai haver terremotos, vai haver revoluções, vai haver rumores de guerra. Mas isso ainda não é o fim, isso é o princípio das dores. Ele estava usando agora uma figura, a figura do parto. Isso eram as contrações, mas ainda não era o parto. Jesus nos faz saber isso para que nós tenhamos segurança.
Quando a gente vê a condição do mundo, irmãos, nós não precisamos nos desesperar, não precisamos ficar aflitos, porque o Senhor Jesus falou: será assim mesmo, seria assim mesmo e está sendo assim mesmo. Isso é cumprimento de profecia. As profecias, irmãos, são para que tenhamos segurança. E quando nós vemos essa profecia de Daniel 2, que vem falando dos reinos mundiais desde Babilônia até os nossos dias, e ela se verifica, ela se confirma com os fatos da história, com o desenrolar da história, nós podemos ter confiança. Por quê? Porque se tudo aconteceu até aqui, se nós estamos agora nos pés de ferro e barro, o que falta para essa profecia se completar? Falta somente a pedra, o estabelecimento do Senhor, do reino do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e que isso possa nos dar confiança, certeza na condução divina, que tem conduzido os destinos desta terra e vai conduzir os destinos dessa terra até o estabelecimento do seu reino. E eu quero estar lá no seu reino e quero que cada um de nós esteja também no reino do Senhor Jesus, no reino do Senhor Deus, que vai ser instalado brevemente aqui na terra.